Seguinte, pessoal, vamos reagir a um react do João Carvalho, é o react do react, aonde ele faz uma reação lá ao Felipe Boni, falando sobre economia, economistas, ideologia. Vamos lá. Entendi. É só um serviçal. Eles conhecem um monte de gente assim por aí. E aí pensa comigo, se toda educação é atravessada por uma ideologia da sociedade, né? Toda essa ideologia que está escrita aqui no meio, esses efeitos políticos podem ser maiores dependendo da área que tu está estudando, né? Porque dependendo do estudo que tu tenha, a gente vai ter um padrão mais ou menos forte. E tem dados de universidade que mostram um padrão bem interessante aqui, que o tipo de curso que a pessoa está fazendo, isso pode influenciar na visão política dela. E isso pode influenciar na visão. Pode e vai, pode e irá. É a mesma coisa, cara. Olha só um comentário. Até o momento, concordância, né? Eu vou discordar em alguns momentos, mas calma lá. Nem tudo é discordância. Obviamente, né? Se você... É um padrão, por exemplo, de você entrar em cursos de história e ver que a maioria das pessoas, pelo menos aparentemente, saem de esquerda, né? Porque, ora a hora, dona Aurora, né? Você estudar história... Você sabe qual lado da história você tá, né? E por aí vai. Por enquanto, nada de discordância. Só, estudar economia te faz um republicano, que é o título aí desse estudo. Eu não li o estudo, não conheço o estudo. Deveria ter lido. Deveria ter lido, porque você não pode dar uma opinião sobre algo sem ter lido algo. E eu vou te mostrar o porquê. O João não vai ver esse vídeo, né? Mas você aí que tá assistindo, eu vou te mostrar o porquê ele deveria ter lido, baseado em algo que ele vai falar mais na frente. Guarda aí, eu vou mostrar esse estudo aí mais na frente. Vamos lá. Qual que é o ponto aqui? Estudar qual economia? Porque você concorda que quando eu falo estudar economia, é muito diferente eu falar assim, você vai estudar os manuais de macro e microeconomia na melhor esteira do Mankio e dessa galera que é super liberal, super neoliberal, e você vai estudar econometria e no máximo liberalismo clássico. Isso vai te tornar mais tendente a ser um republicano? Vai, obviamente. Vamos lá. Nem demorou muito para eu mostrar o porquê que ele devia ter lido o estudo, certo? O porquê que ele deveria ter lido o estudo. Eu vou falar já sobre manuais de economia. Mas eu vou focar aqui de que ele fala, se você vai estudar econometria, você, obviamente, você vai ter um viés republicano, você vai ter um viés liberal. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Vamos lá. Esse daqui é aquele estudo, isso aqui é um blog, né, na verdade. Isso aqui é aquele que o Felipe Boni estava falando e que o João Carvalho disse que não leu. Aí eu botei aqui para traduzir para português. Estudar economia te torna republicano, aí ele dá o link do artigo completo, que é esse aqui, que também está em inglês, né? Mas aí eu boto para português, fica mais fácil. Veja só, o João Carvalho, ele concordou com um estudo que ele não leu, certo? É um artigo de blog que leva para um outro negócio aqui. Aí tem, beleza, é um artigo, né? Que colocou nesse site completo. Porém, quando você vai descendo aqui, você vê, por exemplo, essa parte aqui. Deixa eu aumentar aqui, ó. Economistas e o dilema do prisioneiro. Aí aqui ele está usando a teoria dos jogos, que originalmente, se você vai pegar todos os pressupostos, são pressupostos liberais, né? De que as pessoas, que não existe assimetria de informação, que todo mundo tem sempre as mesmas informações, todo mundo é o homem racional, né? Já está aqui a primeira coisa para criticar o João Carvalho. Ele concorda com um tema, com um artigo que ele não leu e que ele usa esse pressuposto aqui. Mas lá mais na frente. Mas não quer dizer que a teoria dos jogos é para ser descartada não, tá? Existe muita coisa interessante no meio. Beleza, aí ele pega e faz o estudo de teoria dos jogos, correto? E aí ele tem um resultado. Aí o que é que ele faz? Ó, resultados da amostra. Aí houve 267 jogos e tal e coisa. Como que ele vai analisar isso? Ele vai pegar e vai fazer uma regressão. Ele vai usar a econometria. O João Carvalho disse que é coisa de liberal. Aí ele bota aqui, ó, os 60 participantes que cooperaram com um parceiro, tarará, tarará. Aí ele escolhe variáveis dummy, né? 0 e 1, quando você bota assim, o pessoal chama de dummy. E aí ele vai colocando aqui, ó,
A variável dependente, ou seja, o nosso x... aí depende de como você bota, né? Geralmente o pessoal bota y, pode botar x também. Tarará, tarará. Ó, as variáveis independentes, que são os betas da regressão, assumem o valor. Ó, tá vendo? Aí quando a gente vai ver aqui, ó, regressão, aí tem o residual, soma dos quadrados, r quadrado ajustado, tá vendo? Aí aqui as variáveis independentes, o coeficiente delas, os betas, né? Regressão da amostra completa. Você tá vendo por quê? Por que o João Carvalho devia ter lido isso aqui? Gente, assim, é importante a gente ler o que a gente concorda. Porque você não pode abrir... Veja, e já é uma coisa que um outro cara... Que eu nem sei se o Felipe Boni leu isso aqui, né? Eu nem sei se o Felipe Boni leu. O João de certeza não leu, que ele assumiu. Então ele pega e diz, se você estiver estudando por econometria, obviamente você vai ser liberal. Aí ele concorda com um estudo econométrico. Um estudo econométrico disse que as pessoas estudarem, elas são mais suscetíveis a isso, estudar economia. Há uma questão também a se falar, que é o seguinte. Esse texto aqui, quando a gente olha aqui, ele é de 1993. Ou seja, passaram-se aí 33 anos, né? 33 anos, não é isso? Então você concorda que as faculdades de economia mudaram, né? As pessoas, os comportamentos mudaram. Então esse estudo teria que ser refeito. Mas assim, independente de ter passado esse tempo todo, obviamente que existe um padrão dentro das faculdades de economia, que a gente vai discutir isso aqui também. Mas o estudo em si já é defasado, tá? Já era defasado na época em que o cara botou isso aqui, ó. Porque em 2010 já se fazia uma cota gigantesca, né? De tempo que já tinha passado. Imagine comparado com 2026. Vamos falar só de outra coisa antes de continuar. O João falou de manuais de economia. Eu tenho 2 aqui, né? Esse camalhaço aqui. Veja só. Só pra mostrar mesmo, tá? Manual de microeconomia. Do Pindic. Ou Pindic. Sei lá, tem gente que chama de Pindic. Aí tá aqui. Manual de macroeconomia. Esse daqui é do Dornbusch. Famosinho. E esse aqui é o meu manual de econometria. O clássico aí do Gujarat. Veja só. Por que eu tenho isso? Porque eu fui ensinado com isso, né? Agora, existe um ponto de concordância aqui com o João, que é o seguinte. Existe até uma piada interna, né, entre economistas heterodoxos, pelo menos da bolinha, né, de que existem os economistas que conseguem interpretar a realidade e existem os economistas de manual. Aí, o que é ser um economista de manual dentro dessa piada? É o cara que ele só consegue analisar o que está descrito no manual. Se muda um pouquinho da realidade que está lá, ele já buga, entendeu? Mas, veja só, o ideal seria se fazer como eu estudei macro no mestrado, por exemplo. O professor, ele percorreu toda a questão como se fosse um HPE de macro, sabe? Um HPE, História do Pensamento Econômico. Ele foi lá traçando todas as linhas teóricas, inclusive as linhas liberais, e explicando, assim foi assado, isso aqui assim cozinhado, e foi mostrando as partes heterodoxas, e como ele é um heterodoxo, obviamente ficou enviesado para isso. E muito bem, porque eu também sou, então para mim não foi um problema. E aí ele foi explicando. O ideal seria assim. Mas veja só, eu vejo na faculdade, né? Não sei como é que tá hoje. E eu comecei a pensar que os professores, alguns que eu considerava heterodoxos, eles usavam ainda assim isso aqui. Aí, deixa eu botar de volta aqui. Não, deixa eu botar de volta não, deixa eu mostrar um negócio. Ó, eu acho que às vezes pode ser porque... Aí eu vou mostrar o de micro, né? Pela facilidade, isso aqui é o sumário, são inúmeras páginas de vários assuntos e tal. Inúmeras páginas, aí você vê isso em macro, em micro e econometria também. Botei de volta. Se fossem só professores ortodoxos fazendo isso, eu diria pra vocês, é viés e tal, porque nos manuais geralmente tem uma posição ortodoxa, e tem mesmo. Os manuais de economia, eles ditam o mainstream econômico, que o mainstream econômico é liberal / neoliberal, certo? Só que, mesmo sendo assim, eles colocam pressupostos básicos que a gente tem que aprender, independente de ser neoliberal ou não. Porque eu imagino que o João concorde com isso, isso nem é uma crítica a ele. A crítica foi feita do estudo já. Eu imagino que até o João concorde que pra gente passar a criticar certas coisas, a gente tem que estudar elas, né?
Por isso, inclusive, que eu disse que ele deveria ter lido esse artigo que ele não leu. Veja só, mas qual é o problema daqui? Não há essa crítica, né? Dentro da graduação. Pelo menos eu não tive essa crítica, né? Dentro da graduação. As matérias críticas que a gente teve lá, que são por professores heterodoxos, foram em matérias de desenvolvimento econômico, aí é teoria pura lá, só artigo, não tem manual. Economia política, que aí vai desde os clássicos lá, Smith e Ricardo, aí passa por Marx e assim vai. Economia industrial, a depender do professor, é heterodoxa, mas dependendo do professor vai ser microeconomia no talo, e microeconomia, o mainstream é neoliberal, entendeu? Aí veja, por que eu mostrei o sumário? Eu acho que os professores heterodoxos usam porque eles condensam tudo que você precisa ensinar. Tudo que você precisa ensinar. E eles dão uma pincelada do básico, por exemplo. Você vai estudar macroeconomia. Aí você vai passar inicialmente pelo que Keynes falou, né? E ele coloca lá o que Keynes falou. Só que você vê a tendência do que ele, sabe, da linha dominante da economia, que o mainstream econômico é liberal / neoliberal. Entende? Então, nessa, eu concordo com o João, que agora eu não sei dizer, porque assim, teria que ser um estudo muito, muito rigoroso, são muitas universidades, sabe? Não é um estudo desse de 1993 que vai ditar o que acontece hoje, tá? Mas nisso eu concordo com ele. Qual é a economia que você vai ensinar, qual é a economia que você vai aprender? E só para voltar essa questão da econometria não é coisa de liberal, tá, gente? Não é coisa de liberal. Isso é um erro clássico, que inclusive eu caí nesse erro, porque eu entrei numa bolha que achava que matemática era coisa de direita, e isso é péssimo, né? Isso é péssimo porque a matemática tá em tudo, né? Uma coisa é você criticar o fetiche da técnica, certo? Que é o cara que vai debater filosofia que fazer uma regressão. Tem nada a ver, né? Outra coisa é você querer tirar a econometria pra merda, a estatística pra merda, né? Você concorda comigo? Aí você pode dizer, não, Luan, mas ele não tava falando de estatística, ele tava falando de econometria. Cara, vou falar uma coisa pra você que tá me assistindo. É a mesma coisa. Econometria e estatística é a mesma coisa. E por que chama econometria? Também não sei. Algum economista lá do Trololó pegou e resolveu chamar de econometria, porque economista ele tem um defeito muito grande, que é se achar demais. Aí eu compro a briga com a classe, né? De que o pessoal pega aí quer se meter no meio da saúde, quer se meter no meio de tudo. E eu não tô dizendo que tá errado não, tá? Porque o economista tem competências de questão metodológica de econometria que consegue fazer essas coisas. Mas aí os caras se metem em tudo. Aí eles pegaram em algum momento e dizem, ó, isso aqui não é estatística, é econometria. Por quê, Luan? E eu sei. Só sei que foi assim. Então, estatística e econometria é a mesma coisa. Se você ataca a econometria e diz que isso é coisa de liberal, você tá dizendo que estatística como um todo é coisa de liberal, neoliberal. Isso é mentira. Isso é mentira, tá? Por quê? Aí, caramba, aí eu tô focando só... Eu tô vendo pelo tanto do vídeo que eu já gravei que eu vou ter que gravar uns 3 vídeos sobre isso. Mas veja só. Você concorda... Eu vou dar um exemplo pra você. Quando você faz uma regressão, seja ela qual for o tipo, logística, regressão linear, regressão múltipla, regressão do que você quiser, você pega e você faz perguntas. Não é literalmente pegar assim para o modelo estatístico. Modelo estatístico, não é assim, não tô falando literal, né? Você, na sua metodologia, você tem uma pergunta. Tal coisa acontece, aí o modelo responde, dá o resultado e você interpreta. Vou dar um exemplozinho aqui. Vamos supor que no momento que a gente está hoje, o Banco Central estivesse aumentando os juros ao invés de cortar. Ele está cortando, não está aumentando. O que é que a gente está passando hoje? A gente está passando uma crise, um choque do petróleo, né? O petróleo está indo lá pro beleléu por causa da guerra do Irã. Se ao invés de cortar, o Banco Central estivesse subindo os juros, a inflação ela ia ser inevitavelmente controlada, porque se você sobe muito os juros, é como se você estivesse laçando um boi, né? A inflação, ela cai de verdade. Vamos lá. O que um ortodoxo, um liberal, um neoliberal, um economista ortodoxo, liberal, neoliberal faria? Ele pegaria a regressão e faria assim. Qual foi o efeito
da subida da Selic na inflação. Aí ele vai lá, a pergunta é essa, né? Qual foi o efeito? Ou então ele podia perguntar, tem relação entre a queda da inflação e a subida da Selic? Aí ele faz. Obviamente, ele só vai usar essas variáveis e o modelo econométrico vai dizer que sim, e que o efeito é muito alto. Aí qual vai ser a conclusão do cara? Tem que subir a inflação toda vez que... Melhor, subir a inflação, né? Tem que subir a Selic toda vez que tiver inflação alta. E nem tá inflação alta, né? Toda vez que subir a inflação. Essa é a conclusão do ortodoxo. O heterodoxo é diferente. O heterodoxo, ele já parte de um pressuposto teórico, que nem precisa ser economista para saber, que é o seguinte: não temos uma inflação de demanda aqui. O Banco Central, o Banco Central não está subindo os juros agora, ele está cortando. Mas vamos supor que ele estiver subindo. O Banco Central está subindo os juros, pressupondo uma inflação de demanda que não existe no momento, porque é um efeito de fora. A gente não está demandando mais combustível, correto? O combustível está aumentando por um efeito de uma guerra. Então o heterodoxo ele já parte do pressuposto lógico de que não temos uma inflação de demanda. Então, qual é a pergunta que um heterodoxo no momento faria? Veja, sabendo disso, sabendo que é um erro do Banco Central subir juros nessa situação, vamos buscar outras questões para provar o erro. Veja só, pergunta do heterodoxo. Qual é o efeito da subida da Selic no nível de investimento da economia? Você percebe a diferença? É o mesmo modelo estatístico, é o mesmo modelo econométrico, perguntas diferentes, teorias diferentes. Veja o que eu estou dizendo aqui. Econometria não é coisa de liberal nem de neoliberal. É um método estatístico, é uma ferramenta estatística. O modelo vai cuspir resultado independente se você é de esquerda ou de direita. O que vai definir o resultado, a interpretação é você. O resultado é esse. O que é que você vai interpretar a partir disso? Qual é a teoria econômica que você vai usar para interpretar isso? É um erro clássico dizer que estatística é coisa de liberal e neoliberal. E é por isso que geralmente o pessoal de exatas tem birra com o pessoal de humanas. Porque até humanas, no caso a economia é humanas, mas o pessoal ortodoxo se acha hard science, né? Não somos hard science, tá? Nós somos humanas aplicadas. Aí o pessoal que é economista ortodoxo diz que economista heterodoxo não gosta de matemática, não sabe calcular, e pessoas que são de exatas como um todo vão olhar esse vídeo aqui e vão dizer, olha, é os caras que odeiam dados, é os caras que não gostam de estudar, é os caras que não sabem fazer nada baseado em evidência. E não é assim que funciona, né, gente? Por favor, né? Cara, veja, eu acho que eu vi 3 minutos de vídeo e já tá um vídeo gigantesco. Esse vídeo vai ser dividido em pelo menos 3. Esse foi o primeiro. Eu espero que você tenha gostado. Se você quiser ver esse vídeo aí do João completo, vai estar na descrição do vídeo. Pix aqui, caso você queira ajudar, curta e hype, que é muito importante pra mim, e se inscreva. Até o próximo vídeo.